Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado de hoje é o representante da colônia japonesa em Santos, vice-presidente da Associação Japonesa, vereador em Santos, presidente do Estrela de Ouro, Sadao Nakai. Sadao Nakai, grande prazer recebê-lo. Gostaria de recebê-lo em uma circunstância melhor. Vamos comentar como o Brasil, nós brasileiros, podemos ajudar os nossos irmãos japoneses que vivem um grande drama que comoveu e continua comovendo o mundo. Obrigado, Edson, pela sua oportunidade de estar falando às pessoas que nos assistem no Jornal da Orla, para poder dar alguns esclarecimentos e informações sobre como poder ajudar nesse momento. Bem, a tragédia todo mundo acompanhou, está em todos os canais de televisão, internet, rádios, enfim, jornais. Não tem como ignorar o que aconteceu no Japão. Muito triste, não existem palavras para expressar o sentimento de tristeza, não é? Sadao, como é hoje, como é que está a colônia japonesa em Santos? E o que podemos fazer aí para ajudar os nossos irmãos do Japão? Olha, Edson, tivemos uma reunião esta semana, na terça-feira, a Associação Japonesa, para deliberar exatamente sobre que forma poderíamos efetivamente colaborar. E estávamos aguardando, desde a sexta-feira do dia que aconteceu o tsunami, um posicionamento das lideranças da comunidade em São Paulo, que é o Bunkyo, que tem como denominação Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, o Enkyo, que é a Beneficência Nipo-Brasileira do Estado de São Paulo, e a Federação das Províncias do Japão, o Kenren, que são as entidades que congregam todas as comunidades japonesas do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, eles acabaram deliberando esta semana, fizeram uma visita de liderança ao cônsul-geral do Japão, seu Kazuaki Obi, para pedir informações de como efetivamente criar auxílio. E ficou deliberado que a criação de uma logística para a arrecadação de suprimentos, alimentos, seria impossível e causaria muito mais transtorno do que benefício. Então, resolveram criar fundos, né? Essas entidades, juntamente com mais duas que participaram da reunião, Aliança Cultural Brasil e Japão e Câmara do Comércio Brasil e Japão, criaram contas específicas para receber fundos de doações. E a Associação Japonesa de Santos acatou essa deliberação e vai procurar direcionar o auxílio das pessoas da Baixada para essas contas que essas entidades abriram. Bem, a gente vai colocar aí, enquanto a gente está conversando, vai aparecer aí na televisão, no seu vídeo, não é? As entidades e a conta em que você pode depositar uma quantia em dinheiro. O que você puder doar será bem doado, não é? Sendo de coração, não importa, de R$1 a quanto for, você estará ajudando os nossos irmãos que passam por esse drama terrível. Eu acho que é fundamental essa ajuda, esse sentimento de solidariedade, não é? Então você pode acompanhar aí no vídeo. São entidades sérias, não é? Tem o aval do consulado japonês, o aval das entidades de Santos, quer dizer, o dinheiro vai chegar para quem precisa, que essa é a grande preocupação hoje, chegar esse dinheiro para quem precisa. E o sentimento hoje na colônia, muita tristeza, além de tristeza, como é que está hoje o pessoal do Japão aqui no Brasil? Olha, Edson, existe uma apreensão muito grande em relação à questão dos familiares de descendentes da comunidade japonesa, tanto os que têm parente lá, que são japoneses, quanto os que têm parentes que são brasileiros, que foram à busca de trabalho, os decassegues. Porque ainda se está levantando informações, ainda está se ordenando o caos que foi criado. E existe uma série de problemas de comunicação. Eu gostaria de ressaltar aqui um detalhe. Primeiro, em relação às arrecadações, ninguém está autorizado a arrecadar dinheiro ou alimento em nome de qualquer instituição, a não ser esses fundos que foram criados por essas entidades que foram citadas. Somente esses fundos que são credenciados junto ao consulado japonês. Outra, qualquer comunicação que haja de brasileiros que estejam no Japão, descendentes que foram para lá trabalhar com os familiares aqui, por alguma necessidade, rapidamente essas pessoas deverão se comunicar à Embaixada Brasileira. A Embaixada Brasileira abriu um canal de comunicação com 2 e-mails que eu gostaria que o senhor colocasse no ar, para que essas pessoas retransmitissem aos seus familiares no Japão.
porque pode haver esse descompasso de informação pela dificuldade de linguagem. Nós temos muitos descendentes de cacegues que foram para o Japão que não sabem falar o japonês. Então, eles podem estar numa situação de ausência de comunicação. Então, seria importante eles entrarem em contato com a Embaixada Brasileira. A Embaixada Brasileira está indo atrás de brasileiros na região afetada, inclusive na cidade de Sendai. Essa semana foram buscar, junto com o empresário brasileiro que está no Japão, foram buscar alguns brasileiros, mas ainda ficou algumas pessoas ainda na área. Bem, durante a semana saiu uma matéria do correspondente da Folha, do enviado especial da Folha ao Japão, que ele relata que ele estava indo numa estrada, já sem comida, não tinha comida, nada, ele foi pedir uma informação para uma japonesa, ele não tinha comida, a japonesa não só deu a informação, como deu um pacote de bolacha para a equipe e ainda agradeceu. Quer dizer, isso é o Japão, um povo maravilhoso. Então, nós temos, assim, admirável, realmente eu tenho um grande respeito e admiração pelo povo japonês. Estou torcendo muito e rezando muito para que o Japão supere esse momento difícil e vai superar com a ajuda de Deus, não é? E agora, só para terminar, viu, Sadal, que eu fiquei revoltado, o governo da Dilma, o presidente está se portando muito bem, mas o ministro do Trabalho, seu Carlos Lupe, deu uma fora tão grande que eu fiquei revoltado. Foi questionado, solidarizou com os japoneses, mas depois disse que o Brasil tem mais a ganhar do que perder com a tragédia do Japão. Não é o momento de se falar uma besteira dessa, o momento é de total solidariedade aos irmãos, é um momento de respeito, de ajuda, não é para falar em economia, quem vai ganhar, quem perder, isso não interessa, isso é outro momento. O momento é de ajuda, solidariedade, não é, Sadal? É verdade, e eu tenho certeza que esse pronunciamento não reflete a vontade do povo brasileiro e do próprio governo. E nem do ministro, ele foi muito infeliz na fala, né? Muito, mas muito. Eu fiquei revoltado com a forma infeliz, até eu acredito que ele não tenha tido maldade, ele foi muito infeliz, mas choca, num momento desse de tragédia, de dor, todo mundo sensibilizado, fala uma bobagem dessa. É verdade, você tem toda a razão, eu apoio. Bem, Sadal, muito obrigado pela sua entrevista, eu apelo aos nossos telespectadores e amigos, vamos ajudar o Japão, enviar doação, o que for, que a gente puder, enviar aos nossos irmãos japoneses que, com a ajuda de Deus, vão superar esse terrível drama que estão passando e que comove o mundo. Muito obrigado, Edson. E só para finalizar, esta campanha de arrecadação, ela tem prazo para terminar, é até o dia 30 de abril. A partir desta data, não se recepciona mais nenhuma doação. Bem, você também pode ver detalhes ou acompanhar na edição impressa do Jornal da Orla, que vai estar lá, onde a gente pode depositar para ajudar as vítimas do Japão e também pelo nosso site. E reitero aqui o convite, Sadal voltar aqui em uma outra ocasião, com mais alegria, não com tristeza, mas sim com alegria, não é? Porque esse momento realmente é muito triste. Muito obrigado, Edson. Certamente aceitarei o convite. A gente volta já já.